Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Agora iremos iniciar aqui a lição Jovens, a lição número 6, onde fala sobre quem segue a Cristo compreende o reino de Deus. Amém, meus irmãos? O textuário da lição diz o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. A leitura da lição está lá em Lucas, capítulo 17, versículo do 20 ao 25. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que o primeiro capítulo fala sobre o que é o reino de Deus, né? Nós vemos que o reino de Deus está disponível a todos, né? Nós vemos aqui que Deus é maravilhoso. O segundo capítulo aqui fala sobre o que não é o reino de Deus. E o terceiro fala vivendo o reino. Nós vemos aqui que a lição é muito boa, não é isso? Então nós vemos aqui, meus amados, que a lição está muito boa. Vamos lá, meus irmãos. O que é o reino? O que é o reino de Deus? A lição própria diz aqui, olha, o que é o reino de Deus? Não é isso? É um conjunto de todas as bênçãos, promessas e alianças que o Todo-Poderoso, de conformidade com os seus conselhos, destinou aos que recebem a Cristo como Salvador. O reino de Deus não é apenas um lugar, é um estado de imensuráveis bem-aventuranças. O reino de Deus não pode ser limitado nem pelo espaço, nem pelo tempo. É o plano de Deus em ação, operando em favor dos que hão de herdar a vida eterna. Então, meus amados, o reino de Deus, nós vemos aqui que foi nos apresentado através de Jesus Cristo, não é isso? O reino de Deus está entre nós, dentro de nós, através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, certo? Então o reino de Deus, ele existe, não é isso? Nós vemos que João teve uma visão da cidade da Nova Jerusalém. Então nós vemos que um dia iremos habitar na Nova Jerusalém. João viu ela foi apresentada ao apóstolo João, mas nós vemos que um dia iremos morar nela literalmente, né? Fisicamente. A Bíblia diz fisicamente, a Bíblia diz que nós receberemos um novo corpo, né? Isso, um novo nome, tudo será transformado. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, o que é o rei na sua expectativa? A pergunta na verdade é essa, não é isso? O que é o rei na sua expectativa? Muitos esperavam o rei, o Messias, ali em Jerusalém, ali em Israel, como se fosse um novo Davi, que iria libertar a nação de Israel, não é isso? Do jugo romano. Só que Jesus veio de uma forma diferente do que o povo esperava. Nós vemos que Jesus realmente veio libertar o povo, não do jugo romano, mas do jugo do pecado. Amém, meus irmãos? Então, qual é o rei na sua expectativa? Muitas vezes a gente espera uma coisa e nós vemos que Deus faz totalmente diferente. Então, Deus é maravilhoso e Deus sabe trabalhar. Meus irmãos, quando nós compreendemos o reino de Deus, certo? O reino de Deus, nós classificamos o que ele não é. A própria lição daqui diz que ele não é nem comida, nem bebida, né? Como muitos pensam que o reino de Deus, que o paraíso, né? O reino de Deus, o paraíso é como se fosse um lugar. Muitas pessoas têm esse pensamento, que vai estar lá no paraíso, né? Deitado numa rede, tomando água de coco e vendo o tempo passar. O céu não é um lugar de preguiçoso, amém, meus irmãos? O céu, o reino de Deus, né, o paraíso, como assim também é traduzido, é um lugar de pessoas, de homens e mulheres que deram a sua vida pela palavra de Deus, que se esforçaram, que amaram a justiça, a verdade, a gratidão, que foi humilde. A Bíblia diz que a humildade é uma das naturezas do reino de Deus, certo? Então, meus irmãos, para sermos cidadãos, eu coloquei aqui, olha, para sermos cidadão dos céus, antes temos que ser cidadãos aqui na terra, certo? Uma pessoa que não se arrepende, uma pessoa que não perdoa, uma pessoa que não é humilde, uma pessoa que é egoísta, uma pessoa que passa por cima dos outros, uma pessoa que é amante do dinheiro, uma pessoa que adora outros deuses, uma pessoa que não se arrepende, não reconhece quem Deus é, não reconhece quem Cristo é, não reconhece a morte de Cristo na cruz, jamais ele poderá entrar no reino dos céus. O reino dos céus é um lugar para aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, aqueles que mesmo nós tendo pecado, falhas, mas nós nos esforçamos para servir a Deus com humildade, com amor, com perdão. Então, se tudo isso é característica do reino de Deus.
Amém, meus irmãos? No reino dos céus, no reino de Deus, nós não iremos nos casar. A Bíblia diz acho que foi os saduceus, se não me engano, se não falha a memória, chegaram, que eles não acreditam na ressurreição nem vida após a morte, e eles chegaram ali diante de Jesus, dizendo que uma mulher, ela casou com o primeiro marido, e o primeiro marido morreu. Aí pela lei do levirato, ela se casou com o irmão, até que se casou com... Aí um foi morrendo, até se casou com o último irmão, que era 7 irmãos, homens. Um foi morrendo, ela foi se casando com o outro, um morreu, ela foi se casando com o irmão, e assim chegou no sétimo, e chegou no sétimo, a mulher também morreu. Aí eles perguntaram a Jesus, no reino dos céus, essa mulher será marido de quem? Aí Jesus disse, olha, no reino dos céus, nem se casarão, nem se darão em casamento, porque serão como os anjos no céu. Então, meus irmãos, o reino dos céus não é bebida, não é comida, não é casamento, não é o reino dos céus. Na Bíblia diz que nós seremos transformados, receberemos um novo corpo, glória a Deus, um novo nome, um corpo glorificado. A Bíblia diz que o corruptível se revestirá do incorruptível, glória a Deus. Então, meus irmãos, o reino dos céus é um lugar para todos aqueles que reconhecem quem Cristo é e quem Deus é. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nós vemos aqui que a palavra reino significa um domínio, uma região, certo? Uma região. Perdoa o barulho do carro aí, passou aí, um pouco barulhenta a rua. Uma região se tratando do Criador. Agora, se tratando do Criador, o seu domínio é todo o universo. Então, todo o universo faz parte do domínio de Deus, do reino de Deus. Deus controla tudo, certo? Nós podemos ver aqui, meus irmãos, que o reino dos céus, nós podemos chamar aqui, numa língua popular, podemos assim dizer, de teocracia, né? Que já o reino de Israel já teve esse período, passou por esse período na época dos juízes, a teocracia, onde Deus era o rei, governo de Deus, né? Até que depois eles pediram um governo humano, uma monarquia. Mas aí o reino dos céus podemos traduzir também de teocracia, né? O governo de Deus, onde Deus será o rei perpetuamente. Amém, meus irmãos? Meus amados, a palavra Basileia vem do grego, que denota um governo de Deus, certo? Sobre a criação. Então, o governo de Deus sobre toda a criação. Meus irmãos, eu já falei aqui que os fariseus judeus eles esperavam um rei como Davi para livrar do julgamento do jugo romano. Porém, Jesus veio nos libertar do pecado. E o reino dos céus como é que eu posso dizer, mostrado, né, foi trazido na pessoa de Jesus Cristo para todo aquele que nele crê, certo? Então, meus irmãos, a noção de reino composto por palácios, castelos, ouro, prata, né? Essa é a noção de reino que nós temos, né? Por isso que muitos, os israelitas, os judeus, não creram que Jesus era o rei. Porque ele veio de uma família pobre, nasceu numa manjedoura, né? Montado ali sobre um jumentinho ali indo para Jerusalém. Nós vemos ali que eles não acreditaram. Mas Deus fez o inverso daquilo que nós esperávamos. Mas mesmo assim o reino de Deus foi apresentado na pessoa de Cristo, né? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Que reino é esse? Esse reino ele foi apresentado à humanidade, a nós, na pessoa de Cristo, porém ainda não foi manifestado. Ainda não foi manifesto, né? Será manifesto quando Jesus voltar ali na sua segunda vinda, podemos assim dizer. Amém, meus irmãos? Ou seja, o que é um reino? Né? Foi aquilo que eu falei aqui, que a lição fala, não é isso? O reino, né, é um conjunto de todas as bênçãos, promessas, alianças que o Todo-Poderoso nos dá através de sermos salvos em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Sem rei, não há reino. E todo reino também precisa de súditos. Amém, meus irmãos? Então nós somos os súditos, nós cristãos, nós somos os súditos do reino dos céus. Vamos ler aqui 1 João capítulo 1. No livro de João, capítulo 1, né? Livro de João, capítulo 1, versículo 14, diz assim, olha, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, meus irmãos, o reino dos céus foi nos apresentado através da pessoa de Cristo. Amém, meus irmãos? Então, o reino é um lugar, certo?
O reino dos céus, o reino de Deus é um lugar. E só irá habitar lá quem for um bom servo, uma boa serva aqui na terra. Amém, meus irmãos? Nós podemos ver aqui 1 Coríntios capítulo 15, não é isso? Vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios 15, 19 diz o seguinte: se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Aqui, ó, fala da fé, né, que aquilo que Cristo falou será cumprido. Amém, meus irmãos? Vamos ler aqui Romanos capítulo 14, versículo 17, diz o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Mateus capítulo 6, versículo 33, diz o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as suas coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, essa palavra aqui, primeiro, pode ser traduzida como prioridade. O reino dos céus deve ser a nossa prioridade. Amém, meus irmãos? Ou seja, buscar ativamente uma atividade constante, né? Que é a nossa prioridade deve ser morar no reino de Deus, né? Essa deve ser a nossa prioridade. Ou seja, meus irmãos, para morar numa cidade, nós temos que respeitar as normas daquela cidade, a justiça, né? A legislação. A legislação do reino de Deus, está aqui na Bíblia Sagrada. Amém, meus irmãos? Está na Bíblia. Aqui está, nesse livro aqui, né, isso nós vemos aqui, é desse livro aqui, chamado Bíblia Sagrada, está as normas para podermos morar no reino de Deus. Amém, meus irmãos? Olha aqui, ó, quando nós fazemos o bem, vivenciamos o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Para sermos servos do cidadão dos céus, para sermos cidadão dos céus, antes temos que ser cidadão aqui na terra. Amém, meus irmãos? O reino de Deus está dentro de nós, através do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, é uma palavra muito boa. O reino dos céus está entre nós, através da pessoa de Cristo. Amém, meus irmãos? Então, veja aqui, olha. A natureza atual do reino de Deus é espiritual e não material, nem política. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Não é isso? Nós vemos aqui. Então, meus amados, os rebeldes, os insubmissos, os arrogantes não herdarão o reino dos céus. Então, meus irmãos, nós podemos ver aqui que a Bíblia nos relata que olha aqui, olha, a vida no reino é de doação, de dedicação ao próximo, ao outro. Quem vive no egoísmo serve ao maligno, nunca ao Altíssimo. É sempre importante destacar que, na medida que o apóstolo afirmava que as qualidades intrínsecas do reino de Deus, ele estava lá em 1 Coríntios capítulo 4, desmascarando o estilo de vida reprovável daqueles que, de modo arrogante, tentavam trazer confusão aos coríntios, né? Então, meus irmãos, nós vemos aqui que a Bíblia fala que os afeminados, os adúlteros, não é isso? Os idólatras, os beberrões, né? A Bíblia dá uma lista ali, os fornicadores, né? Dá uma lista ali de pessoas que não herdarão o reino dos céus. Porém, essa lista fala daqueles que estão praticando, né? Aqueles que estão praticando. Se a pessoa se arrepende, pede perdão e reconhece quem Deus é, recebe a Deus, né? Abraçado pela graça de Deus, ele passa a ser um cidadão dos céus. Amém, meus irmãos, vou parar por aqui, paz do Senhor, e até a próxima lição.